Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo com uma pessoa que, enfim, não tenho que explicar, mas é muito querida, a família inteira, e eu tenho muita honra de poder entrevistar essa autora que é Relações Públicas, CEO da Air Branding, com mais de 80 clientes desde 2015. É isso? Bel Gama, obrigado. Obrigada a você, Edmo. Um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto que eu sou tão apaixonada e se conectando aí com a nossa cidade, com a sua audiência. Olha o livro aí nas suas mãos. Tá aqui, ó. Gentilmente eu recebi esse livro. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. A Bel com 2 amigas, a Bruna e a Viviane, fizeram esse livro Employer Branding. E aí vocês vão me perguntar, o que é isso, né? Meu Deus do céu, Employer Branding. Então, Bel, vou pedir para você explicar para o nosso telespectador o Employer Branding. Perfeito. É um conceito, Edmo, bastante novo. Assim, a primeira vez que publicaram sobre Employer Branding no mundo acadêmico foi na década de 90. E se a gente comparar com o branding ou com o marketing, que tem mais de 200 anos, então o Employer Branding é um adolescente, aí o bebê. E ele é muito parecido, né, a sua metodologia, os conceitos que estão por trás com o branding mesmo. Mas o que a gente entendeu? O mundo do trabalho mudou, né? Antigamente, se a gente pensar nos meus avós, quando eles procuraram emprego, bastava um anúncio de jornal e eles iam lá, se inscreviam naquela posição, combinavam a remuneração e tocavam a vida ali durante talvez uma vida inteira, se aposentavam no mesmo lugar. Com a concorrência, a busca de talentos e o aumento dos negócios, as empresas agora com áreas completamente diferentes, a guerra de talentos aumentou e cada vez mais a gente tem a necessidade de que as empresas mostrem para as pessoas por que elas devem trabalhar naquela empresa, escolher aquele lugar para trabalhar, e as empresas também dizer o que elas entregam em troca desse trabalho, porque hoje a gente não trabalha só por remuneração, né? São diversas dimensões que fazem a gente aceitar um porquê trabalhar. E quando eu me deparei com essa temática que junta a comunicação, que é a minha área de formação, com o RH, eu me apaixonei. E aí fundei a Air, que tem esse objetivo de descobrir e ajudar as empresas a se posicionarem como empregadores, né? Por que as pessoas devem trabalhar naquele local? Nós vamos acabar coincidindo, né, bastante, porque o employer branding dentro de uma empresa, no RH de uma empresa, enfim, acaba batendo muito com o marketing de reputação e de imagem de marca, né? Só que um para o lado de dentro e outro para o lado de fora, e ambos, quem é para o lado de fora, acaba ajudando quem está dentro, e quem está trabalhando do lado de dentro acaba ajudando quem está do lado de fora. Mas eu queria que você explicasse o seguinte: o telespectador, hoje você fala, olha, eu ganho razoavelmente bem, eu tenho benefícios, uma empresa que me dá benefícios, etc. e tal, e que só isso, eu posso chamar isso de só isso, não é mais o suficiente. Exatamente. Assim, o que a gente vê hoje são, na metodologia, né, na teoria do Employer Branding, são 7 dimensões que fazem a gente escolher para quem a gente quer trabalhar. Então, a cultura que aquela empresa tem importa, né? Quais são os valores, o propósito, como aquela empresa se comporta no sentido de liderança, com quem que eu vou trabalhar, é uma pessoa admirável, também faz parte, né, junta nessa reputação na hora da minha escolha. A dimensão do trabalho em si, o que eu vou fazer, os recursos são outra dimensão, ou seja, o que a empresa vai me oferecer de tecnologia, de recursos mesmo do ponto de vista do trabalho. Então, são 7 as dimensões hoje que a gente investiga e vê quais são as grandes fortalezas da empresa. Claro, remuneração e financeira é uma das dimensões que fazem a gente escolher, mas existem outras ali, né? Hoje a gente tem falado muito em flexibilidade e o que ocupa hoje o top ranking das escolhas das pessoas é o que a gente fala de work-life balance, né? O equilíbrio da vida pessoal e profissional.
Então, o que as empresas oferecem nesse sentido hoje é ponto fundamental e decisório para um aceite na hora do emprego de um bom talento. Eu acho que vou afirmar perguntando, tá? Eu acho que o grande problema do employer branding ele está no dono da empresa. Porque eu não quero falar numa empresa multinacional que tem lá presidente, CEO, vice-presidente, esquece essa grande empresa. A média empresa, aquela de 200, 500 funcionários, 400 funcionários, etc. E tal, eu acho que o grande obstáculo que essas empresas desse porte podem ter para o employer brand é o próprio diretor, o próprio presidente da empresa. Sem dúvida, assim. Tem uma frase muito conhecida para quem está nessa área de RH, que as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem demissão do chefe, né? Então, a liderança da empresa, eu estou falando aqui, que você falou, né, de empresa pequena, estou falando da liderança direta mesmo, o chefe, né? Para quem você trabalha, tem muita influência na decisão de eu ficar ou não nesse trabalho, né? De eu aceitar ou não. Então, faz todo sentido o que você fala. E aí a gente vê também o oposto. Você falou de empresas médias. Muitas das empresas que a gente trabalha, que ainda também são de donos, ou que tem um fundador ainda ali na história, e essa pessoa é extremamente influenciadora, é uma pessoa, né, inspiradora, também faz uma força muito positiva para a marca empregadora. A gente quer trabalhar com quem a gente admira, né? Então, essa liderança ela é importante. A gente brinca que o employer branding bom, ele cuida dos pontos de contato concretos. Então, eu vou lá, faço estratégia para o LinkedIn, para o site de carreira, para o site da empresa, vai ficar lindo. Mas, no fundo, os pontos de contato que não são concretos, que é a liderança, que são as pessoas, elas precisam também ser trabalhadas porque elas têm uma influência importantíssima, né? A gente acredita em pessoas, né? Acima de tudo. Eu observo que dentro de uma economia empregadora, ou seja, quando você está na fase de muito emprego, pouco desemprego, como o Brasil, por exemplo, está chegando hoje a 5%, 4%, eu entendo, eu não sou especialista no assunto, mas eu entendo como capacidade de rodízio. Ou seja, o funcionário, nesse caso, ele sai de uma empresa e já tem outra, porque esse 4% é rodízio. Ou seja, esse funcionário está trocando essa empresa por uma outra, já com oferta, tudo pronto, tudo bonitinho, deve ter motivo. Essa empresa não está retendo o seu talento. Tem toda a razão, assim. E a gente tem que pensar que o Brasil é um país continental, né? Você estava falando de taxa de desemprego. A gente tem cenários muito diferentes no Brasil, por exemplo. Hoje, um dos lugares mais difíceis para você recrutar talento é Centro-Oeste, porque o agro é tão forte ali como empregador e oferece várias coisas que outras indústrias que chegam lá têm muita dificuldade. Além de uma densidade demográfica menor, né? Tem menos população ali para ser empregado. Já quando você vem para o Sudeste, tem mais oferta de mão de obra, então, né, tem mais possibilidade. No entanto, são as empresas brigando pelos próprios talentos. E acho que na sociedade que a gente vive hoje tem outra coisa contemporânea que antes as empresas brigavam com concorrentes similares. Como os cargos eram parecidos, então você tinha um engenheiro, trabalhava numa indústria, esse engenheiro saía dessa indústria de alimentos, ia para outra indústria de alimentos. Hoje, o engenheiro, ele trabalha numa indústria, ele trabalha numa empresa de tecnologia, ele trabalha numa empresa de varejo. Então, Financial. Assim, financeiro, assim, o mercado aumentou. A gente não fica... Antigamente, você via muito assim, o cara saía da Ambev e ia para a Coca-Cola, da Coca-Cola para a PepsiCo, da Unilever para Johnson & Johnson, da Johnson & Johnson, como você falou, esse rodízio. Hoje o cara sai da Unilever, ele vai para o Google, ele volta para uma startup pequenininha, depois ele vai empreender, depois ele volta de novo para uma multinacional. Então o mercado aumentou muito e por isso que é preciso de um branding específico para o empregador, né? Nós tivemos o grave problema da pandemia, né? E nós tivemos o trabalho remoto, ele definitivamente... A compra, o e-commerce, a compra pela internet e o trabalho remoto se consagraram na pandemia. Vieram definitivamente para ficar. Porém, algum tempo depois, eu tenho visto hoje Google, Microsoft já dizendo que não querem os seus trabalhadores mais em casa, que eles vão ter que voltar fisicamente à empresa. Por quê?
A Amazon também, a Amazon acabou de soltar também. Eu acho que a gente trabalhou muito durante a pandemia, assim, para employer branding foi muito interessante, porque a gente teve que repensar, né, nos ritos e nos modelos que as pessoas se reuniam, se encontravam, como é que fica a comunicação interna, como é que fica, né, as reuniões internas. A gente teve que se reinventar mesmo, você tem toda a razão. E aí o que se viu é que depois que passou a pandemia, né, as pessoas se acostumaram com essa flexibilidade, com essa possibilidade de trabalhar de casa, mas o conceito de flexibilidade ele é maior do que trabalhar de casa. O que as pessoas querem não é só trabalhar de casa, elas querem ter autonomia em relação ao seu próprio tempo, ao que fazem, às suas tarefas, então é muito mais complexo. E aí o que eu acho que ficou difícil para as empresas gerenciarem é essa rotina diária. E acho que as empresas também sentiram muita queda de performance no sentido de que ficou mais difícil você manter a cultura à distância. Esse é um problema que eu vejo sempre, assim, porque a cultura são artifícios, né, de como a gente se comporta e como a gente vê. Como está cada um da sua casa, fica muito difícil você entender, né, o que é uma alta performance, a urgência do ambiente. Então, as empresas estão retornando, sim. Eu não acho que a gente vai conseguir manter aquele padrão de flexibilidade de trabalho de casa da época da pandemia. E não é só no Brasil, como você falou, você citou empresas internacionais. Então, mesmo os países super desenvolvidos que estavam mais acostumados com o trabalho de casa, muitos voltaram. Eu tive em 2 eventos internacionais, a Alemanha também voltando, que é um país que tem, né, regras e mais análise de dados de performance. Eu acho que o caminho vai ser um híbrido ali, de alguns dias da semana no escritório, outros dias da semana em casa, assim, para algumas funções. Tem um pouco de cultura também nisso, né? Tanto da parte do empregador quanto do empregado. Ou seja, o empregador, vamos dizer assim, menos culto, ele vai achar que o empregado está vagabundando e não está trabalhando remotamente. Alguns empregados, de fato, fazem isso. Quer dizer, para mim, ainda eu encontro um problema cultural entre as partes, entre empregador e empregado, para que se chegue a bom termo, além de você estabelecer meta. Né? Quer dizer, se o cara cumprir a meta, dentro ou fora do escritório, dane-se. Né? Mas eu ainda acho que tem um problema cultural nisso. Tem um problema geracional também, eu diria, Edmo, porque, assim, pense na nova geração que começou a trabalhar sem ir para o escritório. O quão difícil ela se conectar com a cultura da empresa e entender os rituais corporativos, por exemplo, né, a pontualidade de uma reunião, a importância de você registrar, né, documentar, fazer ata, enviar e-mail. Então, eu sinto nos jovens talentos que começaram a trabalhar durante a pandemia uma dificuldade de compreensão desses ritos corporativos e também de quem já estava há muito tempo no mercado e estava acostumado com essa rotina do escritório, também ficou confuso, né? Se a gente pensar também, é bom trabalhar de casa, mas o trabalho invadiu nossa vida, né? E com as ferramentas com o WhatsApp, hoje você o tempo inteiro está conectado e recebendo ali nuances. É difícil a gente cortar também o trabalho, chegar às 6 horas da tarde e falar, o que a gente brincava de caiu a caneta, né? No escritório. Então, ficou confuso para todo mundo, assim. Bom, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra
sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Moonscake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa simpatia da Bel Gama, escritora. Nós estamos falando de employer branding. Eu posso dizer que é, vamos dizer, a marca da empresa em termos do que ela reserva para os seus empregados, o que ela destina, o que ela dá para poder receber desses seus empregados. E, Bel, há 25 anos atrás, um empresário de Ribeirão Preto virou para mim e disse o seguinte: Edmo, eu quero transformar a minha empresa em símbolo, sinônimo de marca. Eu disse para ele o seguinte: isso aí eu faço, não tem problema nenhum. Agora eu quero saber o seguinte: você está disposto a ser correto internamente? Porque eu vou chegar lá na frente, é um sabão em pó. Ó, compra esse sabão em pó é bom pra cacete, ele vai fazer milhares. Se você não entregar o que eu estou falando, o que eu estou prometendo, na qualidade, você vai comprometer o resultado disso. Você está disposto? O que você acha? Edmo, eu acho que seu pensamento é perfeito. Assim, primeiro, eu admiro CEOs que queiram chegar nesse patamar e fundadores, assim, adoro esses desafios. Mas você, como mais do que ninguém, sabe a importância da palavrinha reputação, né? E quando a gente fala sobre marca... Não conta para ninguém, que ninguém sabe o que você sabe, tá? Tá bom. Não precisa contar que ninguém sabe. Tá. Mas que você sabe de reputação, todo mundo sabe. E quando a gente fala de reputação, uma má reputação na marca empregadora, ela pode manchar completamente uma reputação de marca que foi construída com muito dinheiro ali em investimento. Então, por exemplo, eu uso sempre o caso em aula da Nike, né? A Nike investe milhões de dólares todos os anos em reputação, constrói campanhas maravilhosas, tem um posicionamento de marca super legal, que todo corpo é um corpo de atleta. Mas ela viveu escândalos como empregadora horríveis, de trabalho escravo na China, de assédio sexual dentro do escritório, e isso influencia a imagem que a gente vai ter depois dessa marca. Por mais que eu ame a Nike, eu não vou querer comprar um produto que foi feito por trabalho escravo, né? Então, não adianta nada a gente cuidar da reputação da porta para fora, né, do produto, sendo que dentro da empresa a gente tem ali problemas muito complexos a serem tratados e estruturados. Pelo contrário, te traz um teto de vidro ali muito perigoso, se você só trata dessa reputação do produto, mas não trata da reputação interna. E aí acho que eu vou acrescentar um dado a mais. A gente vive hoje, que a gente brinca, numa área de reputação social. As pessoas não têm medo de falar nas redes sociais, não só sobre os produtos que compram, mas sobre os seus empregadores. Quem está no LinkedIn sabe, é o tempo inteiro de post. A gente tem sites hoje como o Glassdoor só de análise de reputação de marca empregadora, que é, trabalhei lá, não foi legal, meu chefe, a gente está falando da chefia, né, da minha liderança não foi positiva, e você cuidar, né, de uma reputação manchada, suja, é muito mais difícil do que você cuidar antes dessa reputação, né, e tratar devidamente as pessoas como tem que ser. Custa muito mais, né? Sem contar, você falou das redes sociais, e aí nos remete a essa boca aberta, esse bocão aberto dos frequentadores de redes sociais, que estão sem limites nas colocações deles, né? De que, do nada, pode acabar com a sua empresa, com a sua marca, com o seu prestígio, pode acabar com tudo. Isso, a rede social é um perigo. E vamos para o outro lado da moeda, né? Por outro lado, se você letra, educa, incentiva as pessoas, tem políticas internas, elas se tornam embaixadores que nem toda a grana de mídia paga. A gente já tem estudos que mostram, né, que hoje as pessoas falam sobre como é trabalhar naquele lugar, isso é fato, né? É só o que a gente estava falando. Mas quando elas postam sobre como é trabalhar na empresa de uma forma positiva, o alcance que elas conquistam e o engajamento é incrivelmente superior do que a empresa sozinha postando sobre si. Então, acho que a minha dica é esse é um assunto que ele não pode mais ser ignorado, né, dentro da empresa, ele já existe. A gente brinca que é o quão você está gerindo isso de forma intencional, né, o quanto você tem de estratégia e está colocando sua atenção para lá. Então, é preciso ter cuidado com os riscos reputacionais, mas é preciso também usufruir dos benefícios que a gente tem das pessoas estarem ali
como influenciadoras o tempo todo falando sobre você. E eu quero te dizer que essa empresa que 25 anos atrás eu citei no caso, que eu não vou dizer o nome, o presidente da empresa acreditou nisso, fez isso, e hoje nós transformamos líder em todos os quesitos no segmento que trabalha. Então, eu posso garantir para o nosso telespectador que dá resultado essas conjunções entre você cuidar dessa sua parte interna, porque você quer trabalhar com o banco, você quer ter a melhor taxa, você quer ter o melhor aparelho de telefone, a melhor internet, você tem que ter o melhor funcionário, e o funcionário que trabalha com amor, que ele ama onde ele trabalha, e aí você não tem o tal de turnover provável que vai acontecer dentro de uma empresa. E que custa caríssimo, né? Claro. Essa palavrinha é o medo de todo o RH, assim. A gente tem que entender que recolocar uma pessoa, né, numa função custa muito caro, em vários sentidos. Custa muito tempo da empresa, demora para a gente achar, custa porque a gente tem que anunciar a vaga, custa porque tem que entrevistar, é o tempo do recrutador. Então, a gente fazer estratégias de retenção de talentos, né, mostrando para a pessoa da onde vem esse amor, né? Esse amor nem sempre a pessoa tem por livre, espontânea vontade. A gente tem que dar motivos para ela amar a gente como empresa. Então, mostrar qual é o nosso propósito, o que a empresa oferece, ser transparente nessa oferta que a gente brinca transacional, o que a empresa dá e o que ela espera em troca de você, faz toda a diferença na relação do trabalhador e a empresa. Há um ano, surgiu nos Estados Unidos o que eles chamam de Great Resignation, ou grande demissão, em tradução livre, né? Uma bobagem, né? Um movimento que o Departamento do Trabalho, os dados que eles foram divulgados, e pela CNBC, que é séria, quase 4,3 milhões de trabalhadores deixaram os seus empregos, não foram mandados embora, eles deixaram os seus empregos. Olha o tamanho do porte disso. É gigantesco, né? Esse movimento da grande resignação vem muito de encontro a essa insatisfação e a falta de propósito que a gente vê hoje no que a gente faz, né? No Brasil, a gente vê um movimento semelhante. É engraçado você falar isso. Eu estou fazendo um trabalho para uma grande empresa brasileira, uma das maiores, e a gente, para investigar o que essa empresa tem para oferecer, a gente entrevista muitos funcionários, entrevista os talentos do mercado, para perguntar o que vocês querem, né, para estar aqui. E é muito engraçado, eu fui entrevistar os jovens de 17 a 21 anos, bem jovens, escolas técnicas. Falei, que empresa que você sonha em trabalhar? Sabe qual foi a resposta, Edmo? Nenhuma. Eu falei, meu Deus, como especialista eu tô ferrada, né, como especialista. Eu falei, mas como assim nenhuma? Ela falou, porque eu acho que eu vou empreender, eu não acredito mais nesse modelo de trabalho. Então, assim, a gente tem que vencer tantas barreiras, os jovens especificamente. Aí eu falei assim, mas ela falou assim, e tem outra, vocês falam que a gente também gosta de empreender, mas a gente está empreendendo porque a gente não acredita nesse modelo de trabalho, a gente não recebe salário baixo, não vale a pena estar aqui. Então, a gente vai para outro modelo de negócio. Para mim, para minha cabeça, eu me considero ainda jovem, foi, gente, como assim? Nessa idade que essa pessoa estava, eu estava ansiosa para entrar no mercado de trabalho. Eu tinha um monte de empresa que eu queria trabalhar. Então, mudou, né? O modelo mudou. E as pessoas começaram a fazer mais contas, né? Como você vê, por exemplo, no Brasil, né? Quantas mães pedem demissão do seu trabalho porque para voltar a trabalhar nas mesmas condições em que elas saíram, né? Antes da gravidez, não vale a pena. Tem que contratar a babá, tem que colocar o bebê na escola, a conta não fecha ali, as famílias acabam mudando. Então, eu acho que há uma desilusão, assim, né? O trabalho, ele ocupava uma esfera muito fundamental na nossa... a gente como pessoa, né? A gente se apresentava, eu sou a Bel da Air Branding, né? Eu sou o fulano de tal lugar. E aí, cada vez menos, ele tem ocupado esse lugar. O nosso trabalho é mostrar onde ele tem que estar e por que ele tem que estar. Claro, claro. Tem uma consultoria aqui no Brasil, Robert Half. Ela fez uma pesquisa com profissionais brasileiros entre recrutadores, empregados e empregadores, o ano passado. Nesse resultado da pesquisa, apontou que 49% dos profissionais empregados, presta atenção, metade dos trabalhadores empregados
pretendiam buscar novas oportunidades de emprego nesse ano. Metade. 61%, olha que loucura, 61% queriam mudar de empresa, mas permanecer na mesma área que trabalha. Então, nós estamos falando de números estratosféricos que os gestores de RH vão ter emprego pro resto da vida se continuar dessa forma. Não, e pensa do ponto de vista de dentro da empresa, né? A gente pode dizer que um departamento ou uma área, a cada 4 meses, muda metade das pessoas. Então, pensa para você manter o conhecimento, né, do que está sendo feito, os projetos em andamento, essa velocidade da troca é muito importante. Então, eu acho que você falou muito bem, estratégias de retenção são fundamentais. Elas são difíceis de serem feitas, porque elas dão trabalho, né? Você reter talento. Você tem que estar sempre ouvindo, você tem que considerar as falas, tem que rodar pesquisa de clima, você tem que ver se você está com as mesmas ofertas adequadas ao mercado, você tem que oferecer desafio, dá trabalho cuidar do funcionário, por isso que é tão difícil, mas se você colocar na ponta do lápis, vale mais, custa menos do que você recolocar, porque as pessoas estão dispostas. Esses dados também, Edmo, tem muito a ver com o cenário econômico. Outras pesquisas correlatas, como a Edelman, mostram que quando a gente está num cenário econômico instável e a gente está com medo, a nossa tendência a procurar emprego é maior. E aí, no Brasil, a gente vive um cenário instável, né? A nossa economia ela é assim, o tempo inteiro. Então, o brasileiro ele está sempre de olho no mercado. Ele é um perfil que ele vai estar de olho, porque ele está com medo de perder, então vai fazer ele buscar o próximo passo. E tem um dado também muito interessante que eu vi, que a Edelman ela roda o nível de confiança que as pessoas têm nas coisas. Eu brinco que é nas coisas, porque né, na imprensa, na mídia, no governo, nas ONGs. E no Brasil é um dos maiores índices onde as pessoas respondem que o que eles mais confiam é o próprio empregador. Por quê? Porque em momentos instáveis, como a gente viveu na pandemia, em que tinha informações de todos os lados, a gente não sabia muito o que fazer, você queria uma fonte confiável que assinava a tua carteira. Então, o empregador ele tem também esse papel assim na sociedade de ele ser essa fonte confiável que vai dizer o que fazer ou não. Quero agradecer demais a Bel Gama, que nos ajudou bastante. Eu quero pôr aqui de novo o Employer Branding, deixa eu pôr aqui, ó. Employer Branding, o livro que ela escreveu com 2 amigas, a Bruna e a Viviane. O ambiente de trabalho o resultado é fundamental em cima disso. Procure esse livro para empregador, para empregados e para gestores de RH. Vocês vão entender muito o que acontece dentro das suas empresas. Bel, muito obrigado, viu? Foi um prazer, Edmo. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Mooscake. Conheça o Pinot by Mooscake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.